E hoje nós estamos aqui para um episódio que a gente quer há muito tempo, né? A gente queria um episódio falando sobre feminismo, fizemos um com a Ingrid Silveira. A foi a primeira, né? Foi a primeira, fizemos outro com a Débora Amorim. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre feminismo. Exato. Na verdade, a ideia é que vocês conversem, né? Vocês levantem pontos, defendendo o ponto de vista de cada uma, baseado na história de cada uma. A gente conversa aqui nem sempre com cristão evangélico, nem cristão católico. A gente já teve conversa com todo tipo de gente, mas desde que Deus esteja na conversa, né? Hoje nós temos duas cristãs protestantes para falar sobre o mesmo tema, que é feminismo e cristianismo. Porque acho que a gente vem de um contexto aí atual, político, que foi muito estourado no nosso país, em que muito se falou sobre questões políticas, entre elas pautas progressistas, feminismo, o que o feminismo defende, se isso vai de encontro ou não o que é a igreja, o que a Bíblia diz. E essa é a nossa ideia, tô sendo repetitivo pra caramba. Então vamos lá, eu vou começar fazendo a pergunta mais básica que tem, que é possível ser feminista e cristã, Débora Amorim? Gente, boa noite a todas, galera que tá aí assistindo. Antes de responder, eu vou me apresentar. Sou Débora Amorim, sou da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Alô, Baixadão. Tamo junto, Baixadão. Sou filha da Maria Emília, sou filha do Carlos Amorim, acho que é importante a gente falar isso. Tô na 4ª geração de evangélicos da minha família. Nasci num lar evangélico. Isso me organiza muito, né? Isso organiza toda a minha caminhada, isso organiza eu chegar até aqui, isso faz toda a diferença na minha vida. Sou militante também, professora, educadora popular e sou uma mulher negra, né? Sobretudo. Que legal, que legal. Então, você quer se apresentar antes também ou posso continuar com a pergunta? Posso me apresentar. Então vai lá. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Ingrid Silveira, a cancelada lá do TikTok. Tô muito feliz de estar aqui. E é um prazer poder, né, finalmente ter um debate cara a cara. Meus debates sempre foram ao vivo, num live de Instagram. E agora eu tô tendo um debate cara a cara. Agradeço também ao Miló Podcast. Sou cristã também, conservadora de direita, militante. E espero que esse debate aqui seja bênção e que o nome de Deus seja exaltado. Amém. Essa é a intenção. Débora, então é possível ser feminista e ser cristã? É possível ser feminista e cristã. Eu venho de uma família evangélica, estou na 4ª geração de evangélicos. Eu venho de uma mulher, né, evangélica, 40 anos, e feminista. Então é possível, porque o feminismo é sobre a vida das mulheres, é sobre a garantia da vida das mulheres em justiça, em igualdade. E o reino de Deus nada mais é do que vida e abundância. Então é possível. Que legal. E aí, Ingrid, é possível ser feminista e cristã? Não é possível ser feminista cristã, porque o movimento é extremamente incoerente com a palavra de Deus, né? A Débora falou o seguinte: o feminismo, ele defende a vida. Isso não é verdade, né? Uma vez fala que defende sempre a vida da mulher e tudo mais, isso não é verdade, até porque o feminismo não tá defendendo as mulheres que estão no ventre, né? Quando milita com questão ao aborto. Então a gente sabe o que a Bíblia pensa sobre isso, a gente sabe, não sei se você tem esse costume, mas eu estudei o movimento feminista e eu vi, de fato, que não é possível. É uma parada completamente antagônica. A Bíblia fala uma coisa, o feminino fala outra. A Bíblia fala, por exemplo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós não somos donos de nós mesmos, né? Já o feminismo fala meu corpo, minhas regras. Então você vê diversas incoerências dentro do movimento juntamente com a Bíblia. Não tem como. Tá, deixa eu só complementar a minha pergunta então, aí eu passo para Débora. Quando você fala que não é possível uma feminista ser cristã, você diz ao ponto assim, cara, a menina, ela é feminista, ela não entendeu direito a história do feminismo e tudo mais, ou a questão assim, ela não é cristã e acha que é? Como não, assim, o que eu compreendo? Eu entendi a sua pergunta. Quando a pessoa diz que ela é feminista e cristã, eu entendo que ou ela não compreende o movimento feminista da sua totalidade, ou ela não entendeu ainda a Bíblia e o cristianismo. É isso. Entendi. Então, eu queria começar com João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A gente que aí
criada na escola bíblica dominical, gincana, retiro, a gente sabe como que esse versículo tem um peso muito grande no nosso fundamento, na nossa vida, né? Como cristã. Então, sem a verdade, não há libertação. Essa é a narrativa, isso é que o texto traz pela revelação do Espírito Santo. E conhecereis a verdade vos libertará, tem a ver com que hoje, tem um dado, né, da Dinice que diz que mais de 26 mulheres que abortam são evangélicas, são religiosas, são irmãs nossas de fé, estão nas igrejas. E elas abortam, e quando não abortam, 80% delas já são mães entre 1 a 4 filhos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer a verdade sobre o aborto para que seja possível criar políticas públicas que garantam a vida dessas mulheres. Então, E aí, é muito interessante também a gente estar aqui. Eu estou muito feliz que a gente está aqui. Gente, estou aqui com meu bloco de notas também. Porque esses momentos são muito importantes. Ainda mais num momento de tanta polarização, né? Onde as pessoas não conseguem se ouvir, onde as pessoas não conseguem dialogar e debater. Porque o campo evangélico, ele é totalmente diversificado. Eu queria trazer essa luz aqui. É muito importante usar esse espaço para quebrar uma narrativa de que existe um campo único de evangélicos. Nós somos um campo de evangélicos plural, popular, majoritariamente feminino, negro. E a gente sabe também que existem outros setores do campo evangélico, né, que estão comprometidos com o seu projeto de poder. E que também a gente precisa tá dando sempre essas referências, porque na maioria das vezes as pessoas colocam tudo no mesmo conjunto, e não é. Então nós somos diversos, nós somos plurais. Esse podcast aqui entre eu e a Ingrid é a prova disso, né, de que existe essa diversidade, e entender aonde cada uma vai trazer essas questões que são questões sociais, são questões políticas também, né, que acho que quebra um pouco essa expectativa também de que religião e política não se misturam. E aí a gente entende que religião e política se misturam. E que é legítimo que um religioso ou uma religiosa dispute esses espaços na política, porque disputar esses espaços na política tem a ver também com representatividade, com a sua fé, com a sua representatividade. Agora, o que eu não penso, o que eu não acho, o que eu não concordo é quando você usa da sua representatividade dentro de um campo político para defender a instituição da sua fé. Então, acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não entendi essa questão aí do... Vamos lá, você falou muita coisa e ficou meio longo até para eu poder perguntar. Você falou sobre a questão do aborto. Vamos lá, ponto por ponto. Você falou que a gente tem que conhecer a verdade sobre o aborto. Qual que é a verdade do aborto? Então, hoje, 28% das mulheres nas igrejas evangélicas, elas abortam. Sim. Isso é um dado que existe. Eu trouxe um outro dado aqui. Mas isso não quer dizer que seja certo, né? Não, eu ainda nem cheguei nisso. Eu tô só na primeira te explicando pra você poder entender. Eu ainda nem tô falando sobre isso. Eu tô só respondendo o que você acabou de me perguntar. E aí eu trouxe um outro dado aqui do DataSUS, que foram 195 mil internações por aborto, o que representa 535 internações a cada 24 horas. De 100 internações, somente uma configurou um caso previsto em lei. Foram 721 mortes de mulheres por aborto. A cada 10 que morreram, 6 eram pretas e pardas, segundo o DataSUS. Quando eu trago esse dado, e aí dados são dados, né? Quando eu trago esses dados, eu estou dizendo que políticas públicas, está falando o quê? Que políticas públicas é importante para a saúde da mulher. E quando a gente vai falar a saúde da mulher de uma forma global. Se eu tenho um grupo de mulheres dentro das igrejas que estão abortando, e aí a minha pergunta é, qual é o nosso procedimento enquanto igreja, e aí, gente, é óbvio que eu tô aqui num podcast evangélico. Todo o meu argumento, ele tá embasado em bíblico, teológico e pastoral. Eu tô falando a partir disso. Então, segundo a Bíblia, né? Como segundo a Bíblia, que é a nossa regra de fé, que é onde a gente se organiza, que é onde toda a minha militância perpassa pela palavra do Senhor. Eu trago isso da herança da minha família, da herança dos meus pais. Então, como é que a gente lida com esse fato que é o que está dado, inclusive dentro das igrejas? Agora, eu não estou dizendo com isso que não existe uma complexidade pela ótica da fé. Existe uma complexidade, é por isso que a gente está aqui debatendo.
Deixa eu só te cortar rapidinho. Tem como você ser um pouquinho mais objetiva? Porque aí não é debate, aí fica um monólogo, entendeu? Aí se tu puder ser mais objetiva, assim, Como tipo... assim? Não, porque eu perguntei, qual a verdade sobre o aborto? Aí você falou tal, aí fica muito misturado. Você falou sobre as mulheres que abortam, que são da igreja e tudo mais. Vamos pegar esse ponto, então vamos destrinchar isso? Pode ser. Não, aí beleza. Pode continuar, termina o que você tava falando. Aí a gente entra num ponto. Então, as mulheres da igreja abortam. E como Sim. igreja? Como igreja. Como igreja. Como que a gente deve... Qual é a nossa atitude como igreja? Qual a nossa atitude? A nossa atitude como igreja, a partir de uma perspectiva bíblica, teológica e pastoral, é acolher, é a diaconia, é o serviço. Se uma mulher, e aí eu queria te fazer uma pergunta. Se uma mulher da sua igreja, se você é pastora, missionária, Sim. diaconia, não precisa de rótulo. Você é uma serva que tá lá, jovem, que é membro da sua igreja, chega dizendo, te aconselhando, olha, eu preciso me aconselhar com você porque eu cometi um aborto, vítima, o meu parceiro não quis assumir, e aí eu cometi um aborto, eu fui vítima de violência, sofri um estupro, fui vítima de uma violência, e ela chega te pedindo uma ajuda. O que você faz? Dizendo que já abortou, o que você faz? Você criminaliza ela? Você vai condená-la? Ou você vai acolhê-la a partir do texto bíblico, a partir da palavra de Deus? Vamos lá, são duas coisas. O primeiro, que é um crime, de fato ela cometeu, né? E segundo, que eu vou sim acolher ela e falar, cara, olha só, você fez errado, você tem a opção de se arrepender do seu pecado, que isso foi errado, tá? E eu vou acolher, vou abraçar, vou dar todo o suporte. Mas ela cometeu sim um ato criminoso e eu não vou deixar de falar isso. Agora, eu queria entender o seguinte, você é feminista e cristã, você defende a descriminalização do aborto? Sim, porque aborto é uma coisa e descriminalização do aborto é outra, né? Não, eu falei a descriminalização do aborto. Sim, você defende a descriminalização. Isso basicamente quer dizer que você, no caso, seria cúmplice de um assassinato. Basicamente isso. Não, eu não sou cúmplice de assassinato. Porque se ele fala pra mim, por exemplo, que vai matar você, e eu falo assim, pô, beleza, cara. Eu tô sabendo que você vai fazer, que você vai matar uma pessoa, não vou falar nada. Vou fazer um joinha, isso não significa que eu sou cúmplice? Então, posso falar? Posso responder? Pode, claro. Vou falar a minha experiência que eu já tive com o aborto. Já tive 2 experiências. Eu vou falar a recente que eu tive, que foi agora antes da pandemia. Uma amiga me procurou e falou, olha, Débora, eu fui abandonada pelo meu parceiro. E aí eu acho que também tem uma outra coisa que a gente precisa trazer, que os filhos, né? A gente não faz filho, o filho não brota no nosso útero. Né? Filho não brota no meu útero. Pois é. Pra eu fazer o filho, eu preciso transar. Preciso ter relações sexuais. O espermatozoide precisa fecundar o óvulo. Logo, se o espermatozoide fecundou o óvulo, eu também tive alguém para estar ali fazendo filho comigo. Né? Então, existe também uma outra responsabilização, e aí, só para responder, mas só vou abrir um parênteses e vou deixar aqui na caixinha e vou responder, que é dos homens. Os homens também não são responsabilizados. Sim. Eles fazem o filho, são eles que fazem o filho. Então, ela me procurou, porque foi abandonada pelo parceiro. Me procurou muito, desesperada, desempregada. E falou, olha, eu queria fazer um aborto. Você me ajuda? Porque eu sei que você... Aí eu falei, calma. Deixa eu te ouvir primeiro. Ela tava muito nervosa e a gente faz aquele processo. A gente acolhe, a gente ouve, chorou muito. E eu fui, acalmei, eu falei, vamos fazer uma oração. Fiz uma oração. A gente é crente gosta de oração. Fiz uma oração. E depois de muito conversar com ela, mais ou menos uma semana... Falei, olha, eu acho que você precisa de uma rede de apoio. Para além da oração, você precisa de uma rede psicológica de apoio. Você precisa de uma rede de saúde mesmo. E aí é que entra a questão do SUS, a questão da saúde da mulher, que poderia ser um aborto, mas poderia ser um câncer de colo de útero, poderia ser um câncer de mama, poderia ser qualquer coisa, porque nós mulheres estamos vulneráveis a isso a todo tempo. Né? E eu falei, olha, vulneráveis a doenças, vulneráveis até mesmo ao desespero e a sentir a vontade de fazer um aborto no desespero, que eu tô usando uma experiência da minha amiga. Não, tudo bem, Sim, só que sim. a questão... Deixa eu só terminar de falar. Tá. E aí, acolhi. Encaminhei para uma rede de proteção, encaminhei para um tratamento psicológico. E hoje, a bebê dela tem 2 anos. Sabe? E hoje a bebê dela tem 2 anos. Isso foi de um sexo ou foi estuprado, alguma coisa assim? Isso foi o companheiro dela que abandonou ela e que não quis tá. mais. Entendi. Que não quis mais ter. Ou seja, hoje ela é mãe solo. Ela é uma mulher, jovem mulher, que cria com uma assistência da gente, enquanto igreja, que ela cria a filha dela, mas ela é uma mãe solo. Então, eu acho que o debate, eu acho que quando eu penso nesse diálogo, que precisa ser feito, esse diálogo ele precisa ser feito, mas não de uma forma a criminalizar.
Eu não de uma forma a usar uma lei punitiva pra punir essas mulheres. Porque aí eu penso nos homens. E os homens? Os homens não são responsabilizados? São. Uhum. Pode falar? Que Pode. são, Eles são responsáveis, por exemplo, você tá falando do abandono paterno, né? Uhum. A questão do abandono paterno. Isso aí não é culpa do cristianismo, isso é culpa do feminismo. Tá? A maioria dos homens não registraram. Acho que a maioria não, né? Tem uma porcentagem de crianças abandonadas. Parte. É, uma parte, né? Que não tem o registro do pai. Isso não é culpa do cristianismo, isso é culpa do feminismo mesmo, né? Quando incentiva, por exemplo, as mulheres a serem libertinas, como eles fazem, né? E aí você, por exemplo, no Então seu... você tá dizendo que a minha mãe é libertina? Ela é feminista. Tá dizendo que eu sou libertina? Não, eu tô falando que o movimento feminista incentiva isso. Então, mas o movimento incentiva quem? Porque eu não sou Incentiva as libertina. mulheres A a minha serem mãe não é libertinas. libertina há 40 anos. Mas o movimento feminista incentiva as Então a mulheres gente serem precisa libertinas. entender quem são as mulheres. Porque aí você tá colocando todas as mulheres no Não tô entendeu? colocando todas as mulheres. Tô falando que Aham. o movimento feminista incentiva. Isso Então não significa... incentivou, e nem incentivou a minha mãe, nem Não, incentivou tudo a bem, minha a avó. gente tá falando de exceção. Só que quando se trata de cristianismo... E eu né? sou cristã. Não, eu sei, eu entendi. Deixa eu só Tá concluir. Tá? Quando o movimento feminista incentiva, por exemplo, a mulher a ser libertina, como ele faz, por exemplo, exalta aí figura de Anitta, Luísa Sonza, mulheres que são completamente libertinas e coloca a mulher que, por exemplo, é do lar, uma mulher que é mais conservadora, né? Sim. Como nós cristãs somos, Sim. elas jogam completamente de escanteio porque isso não é interessante para o movimento. Até porque a raiz do movimento é acabar com a família. Você sabe disso? Tô só esperando você terminar pra eu responder. Não, sabe? Só uma pergunta. Não, terminou? Posso responder? Vou falar aqui. Não, eu só queria saber se você sabe ou não. Então, eu vou discorrer sobre isso, mas tô esperando você terminar de falar. Quer acabar com a família, não tem aqui. Sim, o movimento feminista tem esse caráter. Então, Aham. onde que eu queria chegar? Eu queria saber em qual circunstância você defende o aborto. Porque em caso de estupro não é porque isso já está previsto no Código Penal, não é no caso de feto cianencefálico, também isso está previsto no Código Penal, e em gravidez que põe em risco a vida da mãe. Qual que é o motivo pelo qual você defende o aborto? Pode falar. Então, eu não defendo o aborto, eu defendo a legalização do aborto. Caso contrário, eu não tinha É a mesma encaminhado... Não é a mesma coisa. Caso contrário, eu não tinha encaminhado a minha amiga pra uma rede de proteção. Eu entendo, Uma porque coisa, assim, uma coisa, o outra aborto coisa, outra já coisa. acontece, O aborto né? já... Você... E outra coisa, olha só, eu sou mulher, tá? Eu sou mulher. Ninguém acorda num dia... Pelo amor de Deus, gente. Em nome de Jesus. Ninguém acorda num dia e fala assim... Tô grávida, vou abortar. Dani, vamos comigo abortar? Não é sobre escolher entre Coca-Cola e Guaraná Antártica. Pelo amor de Deus. Tem lugar que é. A gente tá falando sobre a vida. E é muita responsabilidade falar sobre a vida. O que eu estou aqui dizendo é que a legalização do aborto, a partir de um argumento bíblico, teológico e pastoral, da minha experiência de alguém que nasce no lar evangélico, de alguém que foi adolescente nas igrejas e viram 4 amigas minhas enquanto eu era adolescente abortarem, sofrerem muito e que carregam isso até hoje, porque no campo, e aí é isso, no campo do debate religioso existe a questão da culpa também. A culpa que atravessa. E aí, como cristã, como alguém que entendeu a palavra, como alguém que foi atravessada pelo Espírito Santo, como alguém que entende que na cruz, que a graça está posta, como é que eu lido com isso? Com a criminalização ou com a graça? E aí você pode estar falando assim, então quer dizer que é bater palma, agora você vai vestir a camisa e falar, transou menina, está liberado, pode abortar. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho responsabilidade com o que eu falo, eu tenho responsabilidade da onde eu venho, da minha família, da minha mãe, eu tenho responsabilidade, sobretudo porque eu sou uma serva de Deus. Então, quando a gente usa o texto, conhecereis a verdade, eu não estou usando isso de forma, como é que eu vou dizer? O texto não é somente uma disputa de narrativa do texto. É simplesmente entender que existem a verdade, a partir da legalização de aborto, que se a gente não conhecer, vai ser impossível criar políticas públicas que garantam a vida dessa mulher para que ela esteja viva. Tá, e a vida do bebê? Oi? E a vida do bebê? Como é que a gente garante a vida dele? Porque Então, você tá defendendo a vida, tá falando o tempo todo que tá defendendo a vida da mulher. E a mulher que tá no ventre? Quem que defende? A mulher que tá no ventre? É. Como assim? Não entendi. Não, porque o bebê ou ele é homem ou ele é mulher, certo? E aí como é que você defende a mulher que tá dentro do ventre? Tem um movimento que tá matando mulher dentro do ventre. Tá, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o papel da igreja? Acolher ou condenar? Acolher e apontar o erro. Falar, isso aqui tá errado, você não pode fazer. Então, apontar o erro é criminalizá-la. Não entendi essa pergunta.
Então, vamos lá. Pô, peraí, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a lei, né? Descobre-se que a mulher... Que pune. Que pune, claro, tem que punir. Você mata uma pessoa, tem que punir. Ah, você tem que punir, mas segundo a luz do evangelho, a gente pune? Pune. Deus não vai mandar pro inferno, não? As pessoas? Jesus puniu o ladrão da cruz? Mas o ladrão da cruz teve arrependimento, né? É diferente. E quem somos nós pra dizer que essa mulher que tá ali, que foi abandonada pelo seu parceiro, que foi violentada, ela não tá arrependida? Não, mas ninguém falou isso. Eu tô falando Você da questão acabou de do falar aborto. que o ladrão da cruz teve arrependimento. Mas ele teve arrependimento. E quem somos nós pra dizer que ela não Mas tá se ela arrependida? chegar antes pra você, antes de abortar. Eu acabei de contar a minha experiência aqui com uma amiga, que ela chegou antes de abortar. Eu construí uma rede de apoio, eu construí uma rede de oração, Não, tudo bem, uma só que rede de foi intercessão. plausível. Top. Não é desculpa plausível, é uma experiência que aconteceu, Não, uma eu falei, vida. foi plausível o que você fez, foi top. E eu encaminhei ela. E aí a gente tá falando de saúde pública da mulher. A gente tá falando... Quando a Sim, gente mas ela cometeu um crime. Se quem comete crime, quem mata outra pessoa, tem que ir presa, ponto final. Só que isso aqui não dá prisão. A única coisa que dá prisão é se o cara que abandonou a criança, ele tem a consequência dele. É uma das poucas coisas que tem cadeia aqui no Brasil. Posso fazer uma pergunta? Quando você fala que o feminismo ele tem intenção de acabar a família, você fala de forma intencional, o feminismo ele nasceu com essa intenção? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, é um dos pilares do movimento feminista e a subversão dos sexos, né? Quando você fala subversão do sexo, é o quê? A subversão da ideologia de gênero. Ah, entendi. Entendeu? Tem a subversão dos sexos, tem a destruição da família e tem um outro... Quando você fala de destruição da família também, é... Não sou eu que falo, isso aí são os próprios entendi. Mas o teu argumento é homem e mulher, no caso? Destruição da família é que a família não exista. Isso, a família tradicional. Entendi. Exatamente. Mas não tem família. Isso, a Você família falou, me perguntou tradicional. sobre família. Sim. Te perguntar. Eu venho de uma família, né? Eu nasci numa família evangélica. E aí, independente da minha opinião sobre aborto, ele acontece. Ele é um dado dentro das igrejas, ele é um dado fora da igreja. E a gente precisa pensar o que a gente faz para lidar com isso. Acho que esse debate me leva muito para esse âmbito do tô pegando aqui e tô colocando à mesa. O que a gente faz para lidar com isso? Enquanto igreja de Cristo, enquanto sociedade civil, que é políticas públicas, né? Sobre a família. Vamos lá. Não existe nada mais importante para uma mulher evangélica, para uma mulher de oração, do que a sua família. Não existe nada mais importante. Eu sou da igreja... Quero até mandar um beijo para os meus pastores. Sou da igreja do pastor Jairo, da pastora Kátia Zoit. Projeto Além do Nosso Olhar, que fica no Morro do Sapo, lá em cima. Onde a maioria das nossas mulheres são mulheres negras, né? De favelas, de periferia. E não existe nada mais importante para essa mulher do que a família dela. É ela que dirige a consagração. É ela que dirige o culto quando o pastor não consegue estar presente. É ela que dirige não só o culto, é ela que organiza, de certa forma, a igreja. Então, eu tenho muita dificuldade de entender essa questão de que... Fico pensando muito no Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. E a gente está falando que é essa mulher que organiza, que não só organiza a igreja, mas que consegue organizar a partir da sua família a sociedade civil. Então, ser cristã, ser feminista tem a ver com família? Tem a ver com cuidar da família? Tem a ver porque eu tenho isso da minha mãe, eu tenho isso da minha avó, eu tenho isso dos meus pais. Porque também a gente tem que entender uma coisa. A gente também tem que entender algo algo sobre o que é fundamentalismo religioso, o que é conservadorismo. A minha mãe é uma pessoa conservadora. Não existe feminista conservador. Os meus pais são pessoas conservadoras. Os meus pastores são pessoas conservadoras. Mas isso não quer dizer porque a minha mãe, porque os meus pais, porque os meus pastores são pessoas conservadoras. Eu já vou encerrar, é verdade, desculpa. Obrigada, você avisou, de verdade. Então, obrigada. É porque não, você tá aparecendo monólogo. É porque eu tô falando, eu tô respondendo sobre família, que você me perguntou. E aí, não é só porque os meus pais são conservadores, os meus pastores são conservadores, que eles são fundamentalistas e que só por isso eles vão oprimir ou vão criminalizar. Existe uma questão aí que é atravessada pelo evangelho, pela hermenêutica, pela teologia, pela bíblica, pelo pastoreio. Show. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Não existe feminista conservadora. Você falou que sua mãe é feminista e depois falou que ela é conservadora. Isso ela é feminista? Não existe isso porque... Não. Você não. Não, a questão não é essa. A questão é que não existe quando se trata de um assunto de política. Tá? O conservadorismo é um espectro político de direita. O feminismo é um espectro político de esquerda.
Então, são coisas completamente antagônicas, porque a esquerda é revolucionária, tá? Segunda coisa o que eu tô percebendo é que você criou um feminismo pra você. Só que o feminismo, ele é o que ele é, e o que as autoras, quem tem autoridade no assunto, diz que o feminismo é, tá? Então, eu vou ler aqui pra você algumas autoras feministas, quem tem autoridade, porque isso aqui é referência o teórica. movimento. É referência Isso, teórica, é referência que você vai ler, sim, importante. Exatamente. Então, é isso aqui que é o feminismo. Não é o que você, porque eu sou feminista conservador. Isso não existe em lugar nenhum. Tá bom, vamos lá. Simone de Beauvoir. Essa é a clássica do movimento feminista, uma grande referência do movimento, que ela fala o seguinte: em minha opinião, enquanto a família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a serem oprimidas. Ou seja, ela tá querendo aqui desconstruir a base da família. Linda Gordon, a família nuclear deve ser destruída. Qualquer que seja o seu significado final, a destruição das famílias é hoje um processo revolucionário. Tá vendo que não sou eu que tô falando, é uma feminista revolucionário. Isso aqui se trata de uma revolução, não tem nada a ver com conservadorismo, tá? Outra, vamos lá. A Shulamit Firestone. Não, a Shulamit eu vou citar agora não, porque é muito pesado. A Caitlin Park, ela afirma o seguinte: acabar com a família não foi incidental e sim fundamental para essa ideologia. Ou seja, isso aqui é um pilar do movimento feminista, ter a destruição da família. Por quê? Aí você deve estar se perguntando, por que o movimento feminista quer destruir a família? Porque eles são anticapitalistas. E a família é aquilo que acumula riqueza, que é a base da sociedade. Eles querem instaurar o socialismo. Então, se as famílias continuam acumulando riqueza, não tem como eles instaurarem o socialismo. Então, destruir a família é um pilar fundamental. Isso é desde os primórdios. William Golding, quando começou o movimento feminista, ele já era um militante lá na Revolução Francesa contra a monogamia, contra o casamento, era um defensor ferrenho do divórcio. E isso aqui é o feminismo. O feminismo é só sujeira, desde o seu princípio até hoje. Então, não sei o que eu tô falando. O que você tá pintando é um feminismo lá do Google, que você coloca lá. O que é o feminismo? É o direito das mulheres. Não sei o que. Não tem nada a ver. Isso aí é só uma vitrine mesmo do que, de fato, é a podridão do movimento.